boa noite a todos. É muito bom estar mais uma vez aqui na noite de hoje, né, nesse feriado, dia do trabalho. Eu trabalhei no feriado, trabalhei em casa, no meu emprego, e agora estou trabalhando aqui, né, dando uma folga para os nossos palestrantes de fora. Então, eu sempre começo agradecendo a oportunidade de estar aqui e eu espero poder contribuir com reflexões para os irmãos, que a gente possa sair daqui fortalecido na nossa fé. E essa palestra do dia de hoje, eu gostaria de começar trazendo uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse assim: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Mas, em tese, Jesus dizia isso a pessoas vivas, não é? Só por essa frase a gente começa a perceber que a vida que Jesus se referia vai muito além do que simplesmente existir, do que simplesmente atender às demandas fisiológicas do nosso corpo. Uma vida que ia além da vida, ou seja, a vida após a morte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre morte e o que nos aguarda depois dela. E a ideia de trazer esse tema me surgiu lá estudando o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, quando a gente ouve assim, né, Livro dos Espíritos, esse nome assim, a gente já pensa em, nossa, deve ter, a gente vai aprender a fazer umas magias lá, mexer com os espíritos, né? Mas não é que Kardec, ele era um cientista, e aí ele começou, os espíritos, aquelas inteligências que estavam se manifestando, disseram que eram espíritos. Ele falou, tá, já que vocês são espíritos, então vocês vão responder umas perguntas aqui para mim. E ele começou a fazer perguntas, né? E os espíritos começaram a responder. Daí quando ele pensou em publicar, ele disse, mas esse livro não é meu, esse livro é dos espíritos, né? Que é a resposta dele. Então se chama Livro dos Espíritos por causa disso. Mas o Livro dos Espíritos, ele é uma enciclopédia que reúne todas as questões filosóficas da humanidade. Todas as perguntas que em algum momento a humanidade se fez, tem ali, com as respostas dos Espíritos. Aí Kardec começa perguntando, né? O que é Deus? Né? Os elementos, os atributos da divindade, os elementos gerais do universo, o que é o fluido universal, o que é o Espírito? Então ele pergunta, de onde a gente vem, para onde a gente vai? Todas essas questões estão ali. E aí, quando ele começa a tratar da questão do Espírito, ele pergunta, né? O que é o Espírito, né? E os Espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. E daí ele pergunta, por exemplo, uma pergunta bem interessante, morrer dói? E eles dizem, não, a encarnação muitas vezes é mais dolorida que a morte. Né? Muitas pessoas pensam, como assim não dói morrer? Morrer em si, o espírito deixar o corpo não dói, talvez as causas que levam a isso podem ser doloridas. E aí ele vem perguntando, fazendo essas questões aos espíritos, e ele chega em umas questões muito interessantes, que foi o que me chamou a atenção para esse tema. Na pergunta 163, ele pergunta assim: o espírito se reconhece imediatamente após deixar o corpo, após a morte? E os espíritos imediatamente não. Todos passam por um período de perturbação. Ou seja, a gente morre e a gente fica um tempo confuso, né? E aí, Kardec, na pergunta 164, pergunta: o tempo de perturbação é igual para todos os espíritos? E Kardec diz, não, pode variar de alguns minutos a anos. Isso varia de espírito para espírito. Aí, a seguinte pergunta que Kardec faz, 165, é muito interessante, porque Kardec pergunta assim: o conhecimento da vida espírita, na verdade ele diz, o conhecimento do espiritismo ajuda no tempo de perturbação? Quando Kardec pergunta assim, o conhecimento do espiritismo, é importante a gente entender uma coisa. Quando ele fez essa pergunta, o espiritismo, como a gente conhece hoje, não existia. Porque ele estava ali recém fazendo as perguntas para os espíritos, né? Ele não tinha intenção nenhuma de publicar, ele estava tirando dúvidas dele. Depois ele escreveu o livro dos médiuns,
E quando ele começou realmente a estudar os fenômenos, ele fundou a Centro Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira casa espírita a existir. Ali nasceu o Espiritismo, então o Livro dos Espíritos veio antes do Espiritismo. Por isso, quando Kardec pergunta, o conhecimento do Espiritismo ajuda no tempo, ele está se referindo ao conhecimento da vida futura, sobre o conhecimento sobre o que espera da gente de lá de lá. E a resposta dos Espíritos é bem interessante, ele diz assim, influencia e muito, porém, a prática dos conhecimentos e a prática do bem é a que influencia mais. E daí eu pensei, tá, se o conhecimento sobre a vida futura influencia no tempo de perturbação que a gente passa após a morte, então, quanto mais a gente souber sobre a morte, sobre o que nos aguarda, melhor pra gente no momento do desencarne. E aí eu resolvi trazer esse tema hoje, no feriado, para quem se dispôs a vir até a casa espírita, né, no feriado, então vai sair daqui com conhecimento do pós-vida. A gente, para começar a abordar esse tema, a gente tem que entender algumas coisas. A primeira é que existem duas formas de morrer. A primeira é aquela, papum, pegou e morreu, de vez, foi. A segunda já é um processo mais moroso. A pessoa, por exemplo, passa por uma doença, vai para o hospital, fica um tempo, vai para casa, aí piora, vai para o hospital, aí de repente perde a fala, alguns param de andar, alguns têm que usar fralda, volta para casa, aí volta para o hospital, daí morre. Mais demorado, né? E um é rápido. Por exemplo, um acidente, a pessoa sofreu um acidente, desencarnou. Teve um infarto fulminante, desencarnou. É rápido. Agora vamos fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem prefere aquele papum, né? Morreu de vez, foi sem sofrimento. Levanta a mãozinha. Esse também não. Quem prefere aquele mais moroso, vai pro hospital, volta, vai pra casa. Quem que prefere esse? Eu também prefiro esse. Então assim, pessoal, quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com os mentores, ele disse assim, quem escolheu aquela morte rápida, assim que vocês saírem daqui, os mentores vão estar esperando vocês para recolher os espíritos de vocês, tá? E saiam devagarinho para não tumultuar, tá? Por que eu estou fazendo? É só uma brincadeira, ninguém vai morrer hoje, eu espero que não. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pensa assim, eu quero uma morte rápida, uma morte fácil. Mas a gente pensa assim, quando eu tiver lá os meus 90, 100 anos, né? A gente não pensa que pode ser hoje, pode ser agora. Né? Pode ser daqui uns minutos. Por isso essa brincadeira, pode ser a qualquer momento. Né? Eu vou pro meu roteiro, senão eu fico falando e a gente passa do horário. Aí também, na questão da morte, existe o medo de morrer e existe o medo da morte. São diferentes, tá? O medo de morrer é um processo natural que todos nós temos, porque nós temos em nós o instinto de conservação. Tá? Então, é até um processo fisiológico. As nossas glândulas suprarrenais, elas liberam adrenalina no momento de perigo ou próximo da morte e a gente foge do perigo. Porque se a gente não tivesse isso, a gente ia atravessar a rua sem olhar para os lados, sem se importar com o carro. A gente já está num lugar alto, para mim descer eu vou pular daqui, é muito mais rápido. A gente não ia ter medo de morrer. Então o medo de morrer é algo natural, porque a gente tem medo que doa, como é que vai ser, tá? Mas o medo da morte não é natural. Por quê? Porque na verdade a gente não tem medo da morte, a gente tem medo do desconhecido, do que a gente vai encontrar, se é que tem algo depois de lá. Então, quanto mais a gente falar sobre a morte, mais tratar de forma natural, melhor vai ser para nós. Porque pensem bem, a gente fala sobre tudo. A gente fala, planejo uma viagem, planeja trocar de carro, planeja comprar uma casa. E tudo isso é assim, são dúvidas que a gente tem na nossa vida. A morte é uma certeza. A única certeza que a gente tem é a morte. E a gente não fala dela, né? E ainda quando vem alguém falando de morte, a gente já vira essa boca pra lá, né? A gente não quer, é meio que um tabu. Mas isso é só aqui, no Oriente, tá? No Ocidente, aliás, desculpa. Porque os povos do Ocidente, eles tratam a morte de forma muito natural. E até alguns países daqui, como o México, eles comemoram a morte, né? Tem o Festival dos Mortos. Pra gente, a gente acha meio estranho, né? E, por exemplo, na cultura hindu, a reencarnação já é algo lá, assim, que é muito bem estabelecido.
Então eles encaram a morte como um processo muito natural, que é só o final de um ciclo, começo de outro. Então, a gente vai lá, né, para a Bíblia, no Evangelho, primeiro vamos tratar do Evangelho. Será que lá no Evangelho de Jesus fala sobre a morte, sobre o pós-vida? Muito, fala muito. Por exemplo, quando Jesus diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então ele deixa claro que existe um outro mundo além desse, né? Também lá, quando o criminoso que está do lado dele pede perdão, né, pelos erros dele, ele pede, né, para Jesus orar por ele e ele diz, em verdade te digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então existe um lugar, né, para onde a gente vai após a morte. O próprio Jesus deixou muito estabelecido isso. Mas a fala de Jesus que mais remete que existe um lugar é quando ele disse assim, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu, onde os ladrões não pilham e a traça não corrói. Ou seja, existe um lugar, né, e a gente deve se preocupar em juntar tesouros nesse lugar e não aqui na terra. Então, fica muito bem estabelecido e eu acho que tem uma outra fala que remete bem claramente que existe um lugar para onde a gente vai, que é na Santa Ceia, quando Jesus está com os discípulos. Ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu irei na frente, a fim de vos preparar o lugar. Ele está dizendo isso antes de ir para o Calvário, para a morte. Ele está dizendo que ele vai ir preparar o lugar para aqueles que vêm depois dele. Ou seja, existe um lugar, Jesus deixou bem estabelecido isso, para onde a gente vai após a morte. E aí, você sabe que eu sou bem cético, né? Eu era, né? E eu gosto de estudar muito. E eu fui pesquisar o que a ciência diz. O que a ciência fala sobre isso? Será que a gente sobrevive após a morte? E é bem interessante, porque um dos fatores que comprovam a sobrevivência da consciência são as EQMs, as experiências de quase morte. Tá? Tem um livro que é de uma médica lá dos Estados Unidos, que ela é médica e ela se descobriu médium, né? E ela, trabalhando com processo de quase morte, ela percebeu que alguns pacientes voltavam com habilidades que elas não tinham antes. E ela escreveu um livro, que o título em português é Poderes Inexplicáveis após Experiências de Quase Morte. Se vocês quiserem ler, é bem interessante. E aí relata que as pessoas voltam falando idiomas que elas nunca tiveram contato, que elas falam até com o sotaque daquele idioma. Pessoas que nunca tiveram contato com instrumentos musicais voltam tocando música, então com lembranças de vidas passadas. E aí a prova assim, de que as EQMs são reais é por o seguinte: todas as pessoas em redor do mundo, não importa a cultura, o nível de escolaridade, não importa a crença, todas elas relatam as mesmas coisas. Um túnel branco, uma sensação de paz. Muitas relatam que pessoas da família que já desencarnaram vêm ao socorro dela. Então, eles começaram a fazer esses estudos. Tem um médico lá nos Estados Unidos que as pessoas relatavam muito assim essas situações nas EQMs para ele. E teve um caso de um rapaz que ele tomou um tiro durante um assalto e ele foi levado para o hospital. E aí, no hospital, ele sofreu uma parada e ele ficou 4 minutos sem o coração dele batendo. Aí tentaram a reanimação, depois de 4 minutos ele voltou. Quando ele acordou, ele pediu um óculos porque ele enxergava muito pouco o óculos dele. E aí ninguém sabia onde estava o óculos. E ele relatou tudo o que aconteceu ali. Ele disse, o enfermeiro tal pegou meu óculos, botou no bolso e levou para algum lugar. E aí as pessoas foram atrás desse enfermeiro e realmente tinha acontecido aquilo. Aí o doutor ficou muito curioso. Como o coração estava parado, ele estava morto. Como ele sabia de tudo isso? E aí ele relatou que ele se via flutuando e enxergando toda a sala embaixo e eles tentando reanimar ele. Aí o que ele fez? Lá nos Estados Unidos, os hospitais e escolas, o primeiro andar é a sala de cirurgia,
O segundo andar tem um vidro em cima, uma redoma, onde os estudantes ficam ali assistindo às cirurgias. Então, são vários andares assim, em aberto. Ele pegou e colou no quarto andar vários quadros, e toda pessoa que tinha uma EQM, relatava uma EQM, ele fazia uma série de perguntas. Na parede tal, tem algum quadro? E a pessoa relata, sim, tinha um quadro com prédios, tinha uma pintura de prédios, no outro lado tinha uma pintura de cavalos. Então ele começou a anotar. E ele comprovou que as EQMs são reais, que as pessoas, a consciência, né, realmente deixa o corpo durante aquele momento. Também temos o caso de lembranças espontâneas de vidas passadas. Isso acontece muito com crianças. Por exemplo, teve um menino na Índia, se eu não me engano, que ele, com 4 aninhos, começou dizendo assim, que ele morava numa vila de nome tal, que ele era casado com uma mulher tal, tinha 2 filhos e ele se chamava tal. E de tanto ele insistir, os pais começaram a desconfiar. E aí foram investigar e descobriram que tinha um homem com esse nome naquela cidade. E daí eles entraram em contato com a família falaram, olha, há 5 anos esse homem que ele diz ser faleceu. E daí eles foram até essa aldeia, que era uma aldeia mais retirada, e aí o menino não só reconheceu a mulher e os filhos, como disse quem tinha matado ele, que era um vizinho, onde estava o corpo dele e onde estava a machadinha, que tinham acertado a cabeça dele. É claro que o vizinho negou, né? Mas depois que acharam o corpo, ele não teve outra opção a não ser confessar o crime. E isso está registrado no livro Surviving Death, tá? É em inglês esse livro, e ele gerou uma série de documentários que tem na Netflix, chamada Vida Após a Morte. No 6º episódio relata todo esse desdobramento desse caso. E aí os cientistas começaram a estudar esses casos de lembranças espontâneas de vidas passadas, e a conclusão que eles chegaram, que eles colocaram lá, que a ciência não tem explicação para esses casos. A única coisa que pode ser que aconteceu ali seja realmente reencarnações confirmadas, né? Então a ciência ela não dá o braço a torcer, não diz se é ou não é, mas ela diz que a única explicação para aquelas crianças lembrarem com tantos detalhes seria a reencarnação. Então a gente já tem, a ciência já está começando a desdobrar, né, alguns aspectos sobre a vida futura. A gente há pouco tempo teve na USP, aqui no Brasil, em São Paulo, fizeram um estudo com médiums e descobriram que os médiums têm alterações genéticas, né? Então eles têm uma percepção maior da realidade. E a gente sabe que o nosso corpo é limitado, né? A ciência mesmo comprova isso, que a gente só ouve entre 2.000 e 20.000 Hz, né? O nosso olho só capta um espectro entre a luz ultravioleta e o infravermelho. Então existe uma série de sons, de frequências que a gente não escuta, uma série de coisas que a gente não enxerga. E o médium, devido a essas alterações genéticas, ele consegue ter essa percepção maior do ambiente. Então, aos pouquinhos, a ciência está descobrindo, arranhando e trazendo para nós essas comprovações, né? E é muito legal perceber que coisas que a ciência está descobrindo agora já estão nos livros espíritas há muitos anos. Eu me surpreendi muito, porque quando eu comecei a ler o livro dos espíritos, uma das perguntas que Kardec faz é se Deus tinha um lugar pré-determinado, e ele diz que não. E que Deus nunca está ocioso, está sempre criando novos mundos e novas vidas. E há pouco tempo atrás a ciência descobriu o quê? Que o universo não é um lugar circunscrito, ele está sempre em expansão. Ou seja, está sempre surgindo novos mundos e novas vidas. Até essa questão da mediunidade, sobre essa alteração genética, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que é não são os sãos que precisam de médico. E lá diz exatamente assim: os médiuns, a mediunidade depende de uma predisposição orgânica. E o que isso tudo está dizendo? Que os médiuns têm alterações genéticas, uma predisposição orgânica. Então a gente vê que coisas que os espíritos revelaram há 200 anos, agora a ciência está começando a descobrir. Então a gente tem comprovações científicas da vida após a morte. Aí a gente, ok, Roger, existe um lugar para a gente vai, a consciência sobrevive. Mas o que é e para onde que a gente vai? E aí o Espiritismo traz para nós o conhecimento sobre alguns locais, né?
nós temos primeiro a crosta terrestre, é o primeiro local onde a gente pode parar, ou seja, aqui mesmo, após a morte. Então a pessoa morreu e ela continua por aqui, né? E aí a gente pergunta por quê? Por causa do materialismo. Esse é o principal fator. Né? E quando a gente fala materialismo, não é só a pessoa que é apegada ao dinheiro. Por exemplo, pessoas que são extremamente apegadas ao corpo, à sua própria aparência física, aquelas pessoas que fazem muitas modificações estéticas. Então, elas ficam muito apegadas ao corpo, algumas não conseguem deixar o corpo, mesmo após a morte, então elas acompanham o funeral, elas vão para o cemitério, elas veem o corpo apodrecendo durante muito tempo. Algumas, aquelas que a preocupação dela, por exemplo, é a casa ou o carro, elas ficam, muitas vezes, perturbando a própria família ali, causando problemas, desequilíbrios mentais e espirituais para a família. A pessoa que vive para o trabalho, às vezes ela desencarna e ela vai trabalhar, continua indo para o trabalho, achando que ela continua viva, ela não percebe que ela morreu. Então, porque quando a gente deixa o corpo, o nosso corpo ele funciona meio como uma forma de uma prisão para o nosso espírito, tá? É uma forma de uma prisão, não é uma prisão. Ele amortece as sensações do nosso espírito. Quando a gente deixa o corpo, tudo que nós temos no espírito se expande. Então gera uma coisa chamada monopensamento, ou seja, é um pensamento fixo que o espírito fica. Se ele é uma pessoa com muita raiva, ele fica só pensando em vingança. Então ele fica sempre atrás daquele objeto de vingança dele. Se ele desencarna com um vício, ele fica sempre atrás do vício dele. Porque como eles não têm um corpo para beber, eles vampirizam uma pessoa que bebe, né? Ou qualquer outro tipo de vício. E é importante a gente lembrar assim, os espíritos obsessores, eles não são equivalentes aos demônios, tá? Das outras religiões cristãs. Eles são pessoas como nós, né? São irmãos, e a gente tem que tratar eles com devido respeito, né? Acolher, porque assim, em algum momento da nossa jornada espiritual a gente já teve nessa posição. E quando Jesus disse assim, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, às vezes o mais próximo de nós é o nosso obsessor, não é ninguém encarnado, né? Então, a gente tem depois da crosta terrestre, o umbral grosso, também conhecido como abismo. E aí é onde ficam aqueles espíritos mais enraivecidos, aqueles mais endividados, criminosos, bandidos, eles ficam nesse local que é um local de grande sofrimento, que é o comparável ao que Jesus disse, né, no Evangelho, que é um lugar de trevas e ranger de dentes. A gente pensa assim, mas isso não é um inferno? Eu também fui fazer uma pesquisa. E eu descobri que a palavra inferno não existe. Sabia que inferno nunca foi citado na Bíblia? Já fizeram essa pesquisa? Quando foram traduzir para o português, e aí traduziram para inferno, na verdade no grego, porque naquela época nem existia a língua portuguesa, né? No grego eles usam a palavra Hades, Seol ou Hades. Só que Hades, no grego, se refere ao mundo dos mortos. É essa palavra, mundo dos mortos. Ele não especifica se é para os bons ou para os ruins. Tá? Vocês podem pesquisar depois em casa. Não, mas é isso, a palavra inferno não existe na Bíblia, nunca foi citada. Tá? Até, eu comentei hoje no estudo que eu venho de uma religião católica, né? E eu desde pequenininho eu ficava pensando assim, quando eu fazia lá a primeira Eucaristia, a Crisma, aí falavam de céu e inferno, eu pensava assim, mas se a pessoa cometeu um erro, né? Ou teve uma vida de erros ali, digamos, 50, 60, 80 anos, digamos, ela vai para o inferno sofrer eternamente. Nossa, que Deus de bondade é esse que, né, condena um filho a um sofrimento eterno. E eu pensava assim, mesmo que ele erre, né, o castigo é muito pior que a pena, que o erro, né, porque ele errou uma vez ali, uma vida e vai sofrer eternamente. E aí quando falavam do paraíso eu pensava, tá, mas como é que é lá? Chove, né, faz sol? Eu ficava fazendo essas perguntas. E eu pensava assim, digamos que eu vou para o céu, mas o meu irmão, ele é um pecador e foi para o inferno. Como é que eu vou estar feliz no céu, sabendo que o meu irmão está no inferno, por mais que ele tenha errado? Eu me fazia essas questões, sabe? Eu pensava assim, seria egoísmo eu me sentir bem no paraíso, sendo que as pessoas que eu amo estão no inferno. E a doutrina espírita vem explicando isso para nós. Todos esses planos, eles são transitórios.
não são definitivos. E tanto que em algum momento nós já passamos por todos eles da nossa jornada evolutiva, tá? Depois então do umbral grosso nós temos o umbral médio, que é onde André Luiz, no filme Nosso Lar, ficou, né? Que é, vamos dizer assim, um umbral mais ameno, né? Que a pessoa fica ali vagando, um tempo em sofrimento, ela não entende muito bem o que acontece ali. Aí depois a gente tem o umbral, ou o plano das colônias. É importante a gente saber que as colônias também ficam localizadas no umbral, tá? Tanto que elas usam uma proteção em torno delas para os umbralinos não invadirem as colônias, né? Então, a gente tem as colônias, que é aqueles espíritos que desencarnam bem, ou quando eles são acolhidos, tá? Esses são os planos que importam. Claro que tem outros planos, por exemplo, o plano mais elevado das colônias é o da cultura e da ciência. Depois temos o plano do amor universal, que é onde vem os nossos missionários. E depois vem o das diligências planetárias, que aí ficam, por exemplo, Jesus, esses que comandam, né, o nosso planeta. Mas esses três é o que importa para nós. E daí a gente pensa assim, o que leva a pessoa, cada um para cada plano? A vida que leva aqui. É o que vai determinar para onde a gente vai ir. Até Kardec até fala no livro Céu e Inferno que a frase que mais exemplifica a justiça divina é aquela que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Então, tudo que a gente fizer em vida vai reverberar no nosso pós-vida. É engraçado que uma vez um irmão se aproximou do Chico e perguntou assim: Chico, se tu fosse para um umbral, tu faria o quê? E daí o Chico, já sondando, aquela pessoa falou assim: se eu fosse para um umbral, eu ia fundar uma casa espírita lá. Ia ser a primeira casa espírita umbralina. Só o Chico para ter uma ideia dessas, né? Aí o Chico disse para assim: olha, minha irmã, tu não precisa se preocupar se vai para o umbral ou não. Preocupe-se agora se você não está ligado ao umbral. Nas suas atitudes, se você está se melhorando como pessoa, né? Aí vocês vão me perguntar assim, tá, o que mais determina é a vida que a gente leva. E qual é a coisa que mais nos liga ao umbral? Já pararam para pensar nisso? O irmão Jacó, no livro Voltei, eu não sei se você sabe, mas assim, os livros espíritas, eles usam pseudônimos, os espíritos usam pseudônimos, porque a família pode reconhecer e pedir os direitos autorais, né? Porém, todas as obras espíritas, elas vão para a caridade, né? Nem o médium, nem a casa espírita, onde foi psicografado, não fica com eles, é tudo para obra de caridade. Aí os espíritos usam pseudônimos para a família não cobrar, né? Até quando o Chico psicografou Parnados de Além Túmulo, ele botou o nome de Humberto de Campos e deu o maior redivu, né? Mas a gente sabe que foi uma tática do plano espiritual para chamar a atenção mesmo naquela época. Então eles usam pseudônimos, tanto que o André Luiz, do filme Nosso Lar, a gente sabe que ele foi um médico sanitarista do Rio de Janeiro, chamado Ramon Chagas. Ele foi ele que descobriu a doença de Chagas, tá? E ele usa o pseudônimo de André Luiz. O irmão Jacó, do livro Voltei, ele foi Frederico Figner. Logo que o Espiritismo começou no Brasil, as editoras, muito ligadas às igrejas católicas, se recusavam a produzir os livros espíritas. E o Frederico Figner, que era um homem de muitas posses, ele fundou a própria editora dele e começou a produzir livros espíritas. Porém, ele fez muita caridade material, mas não trabalhou em si mesmo, né? Tanto que ele desencarnou com vícios, como ele tinha vício do tabagismo, ele fumava muito. E aí, quando ele desencarna, ele sai do corpo aqui na crosta terrestre e quem vem acolher ele é o Dr. Bezerra de Menezes, a filha dele, a Marta, e um outro espírito chamado Andrade, que também tinha sido acolhido há pouco tempo. E aí ele chega no plano espiritual e ele vê o Dr. Bezerra de Menezes com aquela luz imensa, né? E ele com aquela luzinha pequena, e aí ele pensa, poxa, por que eu fiz tanto pelo espiritismo, né? Divulguei tanto, ajudei financeiramente e a minha luz é tão pequena. E aí lá no plano espiritual ele vai entendendo que a maior caridade é o sacrifício de nós mesmos, né? A gente combater nossas más inclinações, nossos vícios, conservar aquelas virtudes, né? A paciência, a indulgência. E aí ele diz assim, poxa, eu tenho que voltar para falar isso para os outros espíritos. E aí ele volta, como o irmão Jacó no livro Voltei.
Mas é interessante que, quando ele é acolhido, eles estão indo para o plano espiritual, e esse irmão Andrade que está com eles, na metade do caminho, ele tomado pela culpa, ele começa a dizer assim, eu não mereço ser acolhido, eu não mereço ir ser acolhido agora, ir para o céu, ele acreditava que ia para o céu. Porque eu matei um homem, ele começa a se desesperar, dizer, eu matei um homem, eu matei um homem. E aí o Dr. Bezerra de Menezes se pede para o grupo se reunir, fazem uma prece, e os espíritos umbralinos começam a gritar, ele não merece, ele é um assassino, começam a gritar, que é para deixar ele ali. Ou seja, se abre um caminho para o umbral ali. Né? E aí, o irmão Jacó, né, Frederico Fegner, pergunta para a filha dele depois, aquele homem realmente matou alguém? E ela diz assim, sim, matou. Só que, logo após ele ter cometido isso, ele se viu tomado pelo arrependimento, pela culpa. E ele dedicou os últimos 30 anos da vida dele à caridade, a trabalhar no bem. E ele reuniu méritos para ser acolhido junto com você hoje. Então a gente percebe que quando ele foi tomado pela culpa de novo, ele teve aquela lembrança do assassinato, ele imediatamente se ligou ao umbral. Então a coisa que mais leva nós ao umbral é a culpa, o arrependimento e o remorso. Isso liga nós ao umbral. Tá? Então assim, independentemente do que a gente fez, né, nessa vida ou o que a gente acha que fez em outros, a gente tem a oportunidade de mudar hoje. Né? A gente até lembra da frase que está ali, foi dita pelo Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar hoje e fazer um novo fim. Então, que a gente pense nisso, né? De trabalhar isso em nós hoje, para que a gente possa desencarnar bem. É importante a gente lembrar assim, que não há punição nem castigo, tá? Deus não pune ninguém, o que existe são consequências. Tá? Então tudo que a gente fizer aqui vai gerar consequências para a vida futura, tanto mal quanto bem. Quanto mais bem a gente faz aqui, mais a gente tem méritos a colher do lado de lá. E o contrário também funciona, porque quando a gente está no lado de lá, a gente se prepara para encarnar aqui. Tanto é que existe uma vasta diversidade de colônias. Elas têm tem fatores que tornam elas iguais, né? Mas elas também diferem uma da outra em alguns casos. Por exemplo, existem colônias que elas são especializadas em atender, hoje a gente comentou isso, os nossos irmãos católicos. Então elas têm missas, né? Aqui tem colônias que atendem, por exemplo, pessoas que morreram vítimas de acidente de trânsito, que é a colônia Regeneração, que atende esses irmãos que chegam lá com o perispírito danificado. A gente tem o Hospital Esperança, que atende fanáticos religiosos, né? Então ele é um hospital psiquiátrico para poder tratar esses casos de pessoas que começam a se negar à realidade. Então as colônias elas diferem muito, né? A gente tem o exemplo do Nosso Lar, ficou famosa, Nosso Lar, a gente imagina que todas são assim. Não, elas diferem. A colônia mais próxima de nós, aqui no Rio Grande do Sul, se chama Colônia Gramado, mas ela tem várias cidades satélites que fazem parte dela. Por exemplo, tem a Colônia Estrela d'Alva, que faz parte dela. E a mais próxima de nós aqui é uma que está sobre Santa Maria, que se eu não me engano, não vou dar certeza, mas se chama IP Amarelo, Colônia IP Amarelo. Além das colônias, existem postos avançados de socorro, tá? Existem postos para atender todo tipo de demanda. Então, às vezes muito próximo da Terra e às vezes mais longe. Onde é que vocês acham que é o posto de socorro mais próximo de nós que vivemos aqui em Faxinal? Ninguém vai arriscar? Nem os trabalhadores da casa? Aqui. A nossa casa espírita é um posto de socorro. Tanto é que os médiuns videntes, quando eles chegam lá em Polesne, no posto Pilep, eles olham para cá e eles veem uma coluna de luz e um hospital acima da casa aqui. Então a gente tem um hospital aqui em cima e com todo o suporte para atender todo tipo de desencarne que chegar aqui. Tanto é que se vocês desencarnarem e ficarem vagando aqui, ficarem apegados ao corpo, vocês podem mentalizar a casa espírita. Eu acho que a primeira atitude seria fazer uma prece. A prece ela é fundamental, porque muitas vezes a gente desencarna e a gente já tem os nossos mentores do lado, tem os familiares que desencarnaram antes,
E por causa da densidade da matéria, a gente está muito ligado ao corpo, a gente não consegue ver eles ainda. Então a prece, ela eleva a nossa vibração e a gente consegue acessar, ou eles acessarem nós. Tá? Então, desencarnei, parei na Terra, faço uma prece, primeira coisa. Evitar se revoltar, né? Ficar preocupado, o que vão fazer com as minhas roupas, né? O que vão fazer com o meu carro. Então, essas coisas assim a gente deixa para depois. Tá? A gente tem que lembrar que a gente está num mundo de provas e expiações. Então, assim, tudo pode ser uma prova ou uma expiação. De repente, a gente seja permitido acompanhar o funeral como uma prova, para ver como a gente vai reagir, né? Ou uma expiação, pode ser. Pode ser que a gente vá parar no umbral também, por prova ou expiação. Né? Então, por isso que é importante a gente evitar a revolta, se revoltar. E a gente lembrar que a lei de Deus ela está em vigor em todo o universo. Então, não é só aqui, do lado de lá também. Se a gente estiver no umbral, a lei da caridade e do amor continua valendo. Se a gente ajudar um irmão necessitado lá, muitas vezes nós somos acolhidos lá. Tá? Então, a prece e o bem que a gente faz, tanto no umbral, nas colônias, tudo volta para nós. Agora vamos falar se a gente tem alguém querido que partiu. Né? Todo mundo tem, por exemplo, um avô, um pai, um irmão que partiu. E a gente fica preocupado, né? Onde é que ele está? Será que está numa região de sofrimento? Será que está numa colônia? E o que a gente pode fazer por eles? A primeira coisa, quando a gente passar por o desencarne de alguém querido, é evitar o desespero. É claro que a gente vai ficar triste. Até a gente que tem conhecimento, né, da doutrina espírita, a gente conversa nas mediúnicas, tem todo esse entendimento, a gente também fica triste. O problema é o desespero. A gente, né, porque, pensem assim, se vocês têm alguém que vocês amam muito e vocês veem a pessoa desesperada, vocês vão querer ajudar. Eles a mesma coisa. A gente tem que lembrar que eles são nós, só que sem o corpo. Então eles sentem as mesmas coisas, sentem saudade, eles ficam preocupados. Então o desespero não faz bem para eles, porque mantém eles ficam por perto querendo ajudar. Então assim, a gente vai sentir tristeza, mas é bom fazer prece por eles, conversar, dizer para eles ficarem bem. Então não importa a região que eles estiverem, eles vão se sentir bem com a nossa prece, com o nosso pensamento dirigido a eles. Independentemente da fé, se a gente for católico, quiser ir na igreja, quiser acender uma vela, pedir para um santo, tudo é válido, tá, pessoal? O espiritismo é bom a gente lembrar que ele não impõe nada a ninguém e ele respeita toda e qualquer religião, tá? E ele não tem a intenção de ser, assim, o dono da verdade, tá? Tanto é que o Kardec pergunta aos espíritos, né? Numa questão do Livro dos Espíritos, qual é a melhor das religiões? E os espíritos respondem, aquela que faz de você alguém melhor. Então, se vocês estiverem na católica, frequentar a igreja católica, e vocês estiverem fazendo bem, o trabalho no amor, na caridade, amando o próximo, seguindo Jesus, é válido, tanto quanto vocês serem espíritas. Tanto é que eu sou católico até hoje e frequento a espírita. Eu sei que tem várias pessoas aqui que são católicos e são espíritas, tem pessoas que são evangélicos e são espíritas. Eu tenho um exemplo disso na minha família. Então o espiritismo ele se propõe a estudar e analisar os casos e explicar para nós como é o outro lado. Então é uma coisa a mais. Tá? E aí a gente pensa assim, qual é a coisa que mais faz bem para os nossos entes queridos que se foram? Fazer o bem em nome deles. Tá? Eles se sentem muito honrados quando a gente começa a trabalhar na caridade em nome deles. Tá? Tem um exemplo que está no livro Lindo Casos de Chico Xavier, que uma mulher lá da cidade do Chico, ela, por ser muito católica, e aí o pessoal católico atacava muito Chico, e ela tinha perdido um filho já, fazia alguns meses. E ela queria muito uma mensagem, mas ela não ia, porque imagina, né, a católica falando que não podia, que era coisa do demônio. E ela ficou muito tempo pensando se ela ia ou não. E um dia ela tomou coragem e ela disse, eu vou ir lá. E como ela morava perto, ela foi, porque lá no Chico o pessoal começava a chegar de caravana de madrugada, né? E ela foi bem cedo e ela pegou a ficha número 2, se eu não me engano. E aí, lá pelas tantas, já era de manhã, já tinha raiado o dia, chegou um ônibus e uma mulher desesperada que tinha acabado de perder um filho e queria conversar com o Chico.
pediu uma carta e ela não conseguiu pegar uma ficha. Porque o Chico tinha que distribuir ficha, né? Senão ele ia ficar meses ali sem poder sair, né? E aí ela vê aquela mãe e ela pensa assim, nossa, eu perdi meu filho há meses. E ela perdeu agora. E ela está aqui querendo uma mensagem. De repente ela é espírita, ela tem mais direito que eu. E ela pega e entrega a ficha para a mulher sem dizer nenhuma palavra. E ela vai embora. E ela nunca disse a ninguém que ela teve ali. Naquele momento enquanto ela teve ali, né? Ela não falou por que ela estava ali, nem quem ela era. Perto do meio-dia, batem na porta da casa dela. E ela vai entender, e era Eurípides, o filho adotivo do Chico. E daí ele disse, falou o nome dela, o Chico está te chamando para ti ir lá. E ela falou, me descobriram que eu entreguei a ficha para outra, que a ficha era minha. E agora? Bom, eu vou ir, né? Eu vou fazer o quê? Eu errei, eu vou ter que ir. Ela chegou lá e o Chico entregou para ela uma folha psicografada. E ela pegou e era uma carta do filho dela, letra do filho, assinatura, tudo. E ele dizia assim, que ele estava numa região de sofrimento, porque os próprios pensamentos dele plasmaram aquele local. E ele disse que ele viu uma luz sobre a cabeça dele, ele olhou e era Emmanuel, o mentor do Chico. E daí ele disse para ela, eu estou aqui hoje para te ficar bem, mas não por mim, porque eu não merecia estar aqui. Ele era um suicida. Ele disse, eu não merecia estar aqui. Mas aquela ficha que tu entregou para aquela mulher gerou uma carga de energia tão positiva que Emmanuel conseguiu me acessar. E hoje eu estou aqui pelo bem que tu fez. Então o bem que a gente faz, né, intercede muito pelos nossos entes queridos. Tá? Então se vocês quiserem fazer alguma coisa por um ente querido que já partiu, façam o bem em nome deles. A gente lembra, esse é um tema bem amplo, assim, a gente podia ficar dias, né, discutindo, eu só dei um apanhado geral, porque é bom a gente saber, e aí vocês também mesmo vão poder pesquisar em casa, olhar no YouTube, páginas na internet, para entender como acontece o lado de lá. Eu trouxe uma frase que é do apóstolo Paulo, onde ele disse assim, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele diz isso não daquele que está antecipando a morte, né? Morrer é lucro. Não que é aquele sentimento de fuga. Ele diz, não, essa frase ele quer dizer assim, ó, que quanto mais a nossa vida se aproximar do Cristo, quanto mais a gente viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, mais lucro a gente vai ter na morte. Né? A gente não vai precisar ficar preocupado. E aí eu trouxe um textinho do Emmanuel, está no livro Justiça Divina, capítulo 34, intitulado Lugar Depois da Morte. E a gente vai encerrar daí com essa mensagem, que Emmanuel diz assim, deseja saber o que te espera depois da morte? Para onde vais? Qual será a porta em que você adentrará? Aí Emmanuel traz uns exemplos para a gente ler e analisar. Figuremos um cavalo que estava atrelado a uma charrete, que então é liberto. Ele naturalmente se dirigirá ao pasto. Figuremos agora uma serpente, que foi utilizada para extrair o veneno. Uma vez libertada, voltará para a toca. O abutre, se momentaneamente preso para observação, uma vez solto, voltará à imundície que o apraz. A abelha, por sua vez, servindo-nos nos serviços da apicultura, uma vez liberta, voltará incontinente para a colmeia e ao trabalho. A andorinha, por sua vez, presa para ser estudada, uma vez se abrindo a portinhola da gaiola, voará logo na direção da primavera. Então, o Emmanuel traz um problema, nos traz esses exemplos, para quê? Para simplificar para a gente que a gente vai em busca daquilo que mais nos atrai, daquilo que está no nosso coração, né? Como bem disse Jesus, né? Onde estará o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Né? Então, a gente tem que analisar a nossa vida agora, aqui, né? E ele continua. Queres saber o que te aguarda ou a sua verdadeira condição? Medita no que pensas quando estás sem ninguém. Queres sondar melhor o lugar que te aguarda após a morte? Analisas, vê o que fazes contigo mesmo nas horas livres. O que mais buscas? O que mais nutre o teu espírito? Morrer não é senão mergulhar mais profundamente em si mesmo. Então, tudo que a gente construiu, né, em nós,
na questão das virtudes, de combater as más inclinações, é o que a gente vai encontrar depois da morte. Então, todo dia construímos um lugar para onde iremos. Céu e inferno não é senão um estado de espírito. Então a gente tem que analisar a nossa vida hoje. O que a gente mais faz? Será que a gente não está tão preocupado com o materialismo do nosso dia a dia? O que mais passa na nossa mente no dia a dia? É muito comum quando uma pessoa próxima nossa morre de repente, as pessoas dizem assim, vamos viver, Vamos viver, porque a vida é curta. Sabe o que é isso? Os obsessores no ouvido dela, falando, se entrega aí às paixões do mundo, que a vida é curta. Aí a pessoa se entrega a todas as viciações, a todo tipo de vivência, assim, sem se importar com amanhã. Vou aproveitar o hoje, porque a vida é curta. E eu digo para vocês, não façam isso. Não façam. Porque os espíritos benevolentes, quando vem uma pessoa assim, sabe o que eles dizem? Quem tem a oportunidade de conversar com eles, eles observam e dizem assim, pobre infeliz, mais digno de pena do que de inveja. É como a parábola daquele aquele jovem que produziu muito, o campo dele produziu muito, aí ele diz assim, o que farei? Meus campos produziram muito. E daí ele diz, já sei o que farei, aumentarei os meus celeiros. E então direi ao meu espírito, descansa, aproveita, que tem muito que usufruir. E aí Deus no íntimo fala, louco, ainda hoje chamarei o teu espírito, clamarei o teu espírito. E o que tens ajuntado, o que será dele? Quando a gente está entregue às paixões do mundo, a todas as viciações, todas essas más inclinações, a todo o materialismo de toda sorte, os espíritos nos dizem, louco, quando chamarem teu espírito, o que será de ti? Vai ver tudo aquilo que possui, tudo aquilo que construiu, fugir entre os dedos. E chegará do outro lado como na condição de um mendigo de luz, mendigando a luz dos outros, porque ele próprio não terá. Então que a gente possa pensar na nossa vida, não que a gente querer conquistar uma vida boa seja ruim, não, a gente tem que, mas o que os espíritos pedem? Eles usam uma palavra muito, muito boa, temperança. A palavra temperança já é autossugestivo, vem da palavra tempero. O tempero, quando ele falta, a gente sente. Quando é demais, a gente também sente. Então, o que eles estão dizendo? A justa medida das coisas. Fazer uma prece, trabalhar para a gente conseguir, estudar para a gente conseguir uma vida melhor, mas também cuidar das questões espirituais, das questões da vida espiritual, do nosso corpo espiritual. Então, fazer prece, ir na casa espírita, ou ir na igreja, orar pelos desencarnados, tomar uma água fluidificada, tudo isso ajuda. Então a gente não pode viver só para a matéria, sem pensar, porque a gente não é esse corpo, a gente não é essa vida, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E aí, eu acho que eu vou terminar com aquela mesma frasezinha ali, do Chico, que para a gente pensar, não importa o que a gente fez até hoje, tá, pessoal? Não importa o que a gente fez ou o que a gente acha que fez de errado, porque a gente vai adquirindo mais consciência de acordo, conforme a gente vai construindo o nosso caminho. Então, o importante é a gente pensar hoje, a partir de hoje, como eu vou viver, o que eu vou fazer a partir de agora. E aí, terminamos com a frase do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, todos podemos começar agora e fazer um novo fim. E assim, nós mesmos, no nosso dia a dia, vamos saber se nós estamos construindo o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Muito obrigado por me ouvirem. Muita luz e muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.